Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Mais de 150 mil pessoas foram retiradas das regiões costeiras de Filipinas, devido à chegada de um potente tufão com ventos de 150 km por hora. O país enfrenta em média 20 tempestades e tufões por ano. Mais de 150 mil pessoas foram retiradas das províncias costeiras das Filipinas devido à chegada do potente tufão Calmaeg, que tocou o solo em uma região frequentemente afetada por algumas das tempestades mais mortais do país. O serviço meteorológico indicou que o tufão, com ventos de 150 km por hora, atingiu a costa na província das Ilhas Dinagat. Nossa casa está alagada, a água subiu muito por causa do rio. É perigoso lá, mesmo a nossa casa sendo de concreto. Estamos evitando a enchente. Minha família ainda está em casa, ainda não foi embora. Meus filhos ainda estão lá. Não sei para onde o resto das famílias irá se deslocar. As Filipinas enfrentam, em média, 20 tempestades e tufões por ano, que frequentemente atingem áreas propensas a desastres, onde milhões de pessoas vivem em condições de pobreza. O país foi atingido por duas grandes tempestades em setembro, incluindo o super tufão Ragasa. E com o Caribe em tensão após operações militares dos Estados Unidos e a passagem devastadora do furacão Melissa, a República Dominicana adiou para 2026 a 10ª Cúpula das Américas. O encontro, que já gerava controvérsia por excluir a Venezuela, Cuba e Nicarágua, buscava discutir a estabilidade regional em meio à escalada de confrontos e crises humanitárias. A República Dominicana anunciou o adiamento para 2026 da 10ª Cúpula das Américas, inicialmente prevista para dezembro deste ano. A decisão veio após uma análise cuidadosa da situação da região, abalada pelo deslocamento militar dos Estados Unidos no Caribe. O evento estava marcado para acontecer de 1º a 6 de dezembro. Os organizadores informaram que farão novas consultas sobre a data e disseram que pretendem ampliar o diálogo para incluir os novos governos democraticamente eleitos que venham a surgir. Venezuela, Cuba e Nicarágua já haviam sido excluídos desta edição, como na anterior, por serem considerados regimes ditatoriais. México e Colômbia recusaram o convite em protesto contra essa decisão. Os Estados Unidos enviaram em agosto navios de guerra, caças, um submarino e milhares de soldados para supostas operações antinarcóticos, tendo a Venezuela como principal alvo. Nos próximos dias deve se somar às manobras o maior porta-aviões do mundo. Diversas embarcações foram bombardeadas no Caribe e no Pacífico em operações que Washington afirma mirar o narcotráfico. Mais de 60 pessoas morreram à medida que crescem as tensões na região, especialmente com Venezuela e Colômbia. Caracas insiste que o verdadeiro objetivo das operações é derrubar o presidente Nicolás Maduro, a quem Washington acusa de liderar um cartel de drogas. O presidente americano Donald Trump declarou no fim de semana que acredita que os dias de Maduro no poder estão contados, mas minimizou o risco de uma guerra iminente. O Caribe também foi recentemente atingido pelo furacão Melissa, o mais forte a atingir a região em quase um século, deixando quase 70 mortos e ampla destruição, principalmente na Jamaica e no Haiti. E a empresa americana OpenAI anunciou um acordo de 38 bilhões de dólares, cerca de 204 bilhões de reais, com a divisão de computação em nuvem da Amazon. Já a Microsoft revelou que vai investir quase 8 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 42 bilhões de reais do início de 2026 ao final de 2029 nos Emirados Árabes Unidos. A empresa americana OpenAI anunciou um acordo de 38 bilhões de dólares, cerca de 204 bilhões de reais, com a AWS, a divisão de computação em nuvem da Amazon, para adquirir capacidade adicional de desenvolvimento para sua plataforma de inteligência artificial. A startup criadora do ChatGPT continua sua ambiciosa campanha de aquisição de potência computacional e armazenamento, tanto de provedores de nuvem como a AWS, quanto de fabricantes de chips, para garantir sua competitividade na corrida pela IA. A OpenAI aspira a ser a primeira do setor a desenvolver um modelo de inteligência artificial geral, conhecido como IAG, que se iguale ao conjunto das capacidades intelectuais humanas. A diretoria revelou que a empresa tinha assumido compromissos de 1,4 trilhão de dólares, ou 7,5 trilhões de reais, com fornecedores de serviços na nuvem e da indústria de semicondutores.
Já a Microsoft anunciou uma série de investimentos em inteligência artificial nos Emirados Árabes Unidos e afirmou ter obtido uma licença para importar chips avançados para o país do Golfo. O CEO, Satya Nadella, explicou que serão investidos mais de 7,9 bilhões de dólares, 42,4 bilhões de reais, do início de 2026 ao final de 2029, para desenvolver ainda mais a infraestrutura de IA e nuvem do país. Com isso, o investimento total desde 2023 foi elevado para 15,2 bilhões de dólares, aproximadamente 81 bilhões e meio de reais. Os Emirados Árabes Unidos, um dos principais exportadores de petróleo do mundo, fizeram da IA um pilar de sua estratégia de diversificação econômica, visando se tornar líderes globais na área até 2031. No entanto, o país está sujeito às regulamentações dos Estados Unidos, que restringem a exportação de certos chips de inteligência artificial avançados para a China, incluindo a limitação de quaisquer operações para contornar as restrições por meio de terceiros países. E mudando de assunto, a China anunciou que vai estender a sua política de isenção de visto até dezembro do ano que vem. Os brasileiros que já estavam entre os beneficiados vão continuar podendo fazer viagem de até 30 dias para turismo, negócios ou visita a parentes, sem a necessidade do documento. O governo decidiu pela prorrogação e ampliação da medida para 45 países como parte de uma estratégia de impulsionar o turismo. A política já contemplava países como França, Espanha e Alemanha, mas expiraria em 31 de dezembro deste ano, para muitas nações beneficiadas. Segundo o Ministério de Relações Exteriores da China, nos últimos anos o regime chinês tem ampliado o número de países com entrada livre de visto, como parte dos esforços para atrair visitantes estrangeiros, reaquecer o turismo e fortalecer laços econômicos e diplomáticos. O anúncio aconteceu em meio à tentativa de Pequim de estreitar relações com a União Europeia, um dos principais parceiros comerciais do país, em um contexto de tensões comerciais. Na semana passada, após um encontro entre o presidente Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo chinês confirmou a suspensão por um ano da medida que exige licença para exportar produtos com terras raras chinesas. Isso significa que empresas que fabricam produtos que contenham terras raras chinesas já não precisam de uma licença de Pequim para vender seus produtos para fora do país. Segundo a União Europeia, essa suspensão também se aplicará ao bloco. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 1h35 com mais notícias. Até logo!